Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Adventistas São Cristóvão. Essa é a série bíblica Em Busca da Verdade. Estudos da Palavra de Deus que nos ajudarão a compreender um pouco mais da Bíblia, o livro sagrado. Convido você, que ainda não é um inscrito no nosso canal, a se inscrever, a também curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus familiares e nos ajudar a expandir o conteúdo deste canal. Agora, vamos estudar o maior problema de todos os tempos. Você sabe qual é o maior problema de todos os tempos? Para que nós possamos entender, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, estamos aqui com o professor Antônio Paulo, que vai explicar para a gente qual é o maior problema de todos os tempos. Ok, Adriano, ok, querido amigo que nos assiste, que nos acompanha. Seja bem-vindo realmente ao nosso canal. Esse é o canal Adventista São Cristóvão. E esse estudo é uma série de estudos bíblicos que estamos fazendo aí para clarear mais a palavra de Deus para nós todos, para mim, para o Adriano, para você que nos acompanha. E seja muito bem-vindo a essa classe bíblica, a essa temporada de estudos que nós chamamos de Em Busca da Verdade. Porque de fato é isso mesmo que estamos fazendo aqui, em busca de grandes verdades da palavra de Deus. E hoje vamos abordar um tema muito importante aqui, que é procurar saber na palavra de Deus qual foi, qual está sendo no momento, e daqui mais para frente também, o maior problema de todos os tempos que houve nesse planeta Terra. Antes, porém, de começarmos a estudar, vamos fazer uma oração e pedir a Deus que nos ajude e nos dê esclarecimento sobre esse assunto tão relevante. Pai querido, nos abençoa aqui neste momento, abençoa os nossos queridos amigos que nos acompanham, pelo Teu Espírito, abre a nossa mente, o nosso entendimento e facilita a nossa compreensão. Por favor, Pai, fique conosco, fique com todos, nos ajuda a compreender Tua palavra, porque ela é fonte de vida, de paz e de salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Professor, falando a respeito do maior problema de todos os tempos, seria o pecado. Onde começou o pecado? Por mais irônico que seja, Adriano, mas de acordo com o texto bíblico que vamos ler, eu quero ler um texto com o nosso amigo de casa, um texto bem claro para dar essa resposta. Então, parece até irônico, mas vamos ler o texto bíblico. Vamos para Apocalipse, no capítulo 12, dos versos 7 a 9. Desse texto nós vamos conseguir extrair uma resposta clara, óbvia, segura, verdadeira, como de fato é o tema da nossa temporada, Em Busca da Verdade. Veja, por exemplo, olha aí Apocalipse 12, dos versos 7 a 9. A informação do Apocalipse diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, levando em conta que o Apocalipse é um livro simbólico, por volta de 95% do que diz o livro do Apocalipse, a gente só vai entender de forma simbólica. Outros textos ao longo da Bíblia vão explicar o que o Apocalipse está dizendo. Nós não temos dificuldade de compreender, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, que houve um conflito que se iniciou-se no céu. E lá mesmo começa o pecado. Como assim? Os termos simbólicos do Apocalipse diz que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e seus anjos. À luz da Bíblia, Miguel, se levarmos em conta os outros textos, com um estudo sério, de coração aberto para compreender mesmo, nós vamos entender que Miguel aí é um dos títulos, um dos nomes, um dos símbolos de Cristo. Então, se fizéssemos de cara já a tradução, estaremos dizendo o seguinte: Jesus Cristo, com os seus anjos, pelejaram contra Satanás e os seus anjos. Por quê? Porque o dragão aí do Apocalipse, no verso que lemos, é Satanás. O próprio texto já dá essa interpretação. O próprio texto diz que foi expulso o grande dragão. Então houve um conflito ali entre Jesus Cristo e seus anjos, Deus e seus anjos, e Satanás e os seus anjos, que agora haviam já pecado contra Deus. Então esse conflito aconteceu no céu,
Deus deu oportunidade de salvação para ele ainda, para que ele se arrependesse, fosse perdoado. A gente percebe pela descrição do texto. Mas chegou um momento que Deus cessou a sua graça para ele. Não teve jeito, ele não quis ser redimido. E aí quando cessou essa graça, cessou essa oportunidade de salvação, porque Deus dá sempre uma oportunidade para quem erra, para quem peca, né? Deus ele não condena diretamente. Então, Satanás, já com os seus anjos ali do seu lado, aliados a ele, decidiram não abrir o coração a Deus e buscar o perdão. Então chegou um ponto que eles foram expulsos do céu, e a expulsão do céu fez com que eles caíssem aqui no planeta Terra. Então, por mais irônico que possa parecer, mas o pecado começou no céu. Interessante, Paulo. Então a gente já tem um local, você citou aí essa batalha, essa peleja, né? Então, nesse local, no céu, foi que se iniciou o pecado. Agora, quando a gente fala nesse local, é interessante também a gente levar em consideração a pessoa, o ser. Em quem, então, de acordo com a Bíblia, se originou o pecado? Paulo? Muito bom, realmente, boa pergunta. Esse assunto é um assunto, né, que você vai precisar prestar muita atenção. Talvez ninguém tenha explicado isso para você antes, talvez você não tenha conhecimento desse assunto como ele é de fato, porque as pessoas falam de tantas formas, de tantos jeitos, de cada um tem suas opiniões, mas aqui nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos em busca da verdade na Bíblia. Nós queremos saber a Bíblia, porque a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, onde contém ali a palavra de Deus. Nós queremos saber daqui. Então, nesse caso, em quem se originou o pecado? Muito bem. Veja só, quero ler com vocês um texto de 1 João, capítulo 3, e o verso 8. Sempre queremos extrair as nossas respostas da Bíblia. Então, quem falou isso daí, não pode errar. Então, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando, desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vale lembrar, meu querido, que a pergunta é em quem se originou o pecado. De acordo com o texto que lemos, disse que o diabo vive pecando. Então, poderíamos dizer assim, que o diabo, o pecado se originou nele, mas a gente tem que parar para entender melhor as coisas. Veja só, o nome desse anjo, quando ele era perfeito, quando ele estava no céu perfeito com Deus, o nome dele era Lúcifer. Hoje em dia, ninguém quer colocar o nome de um filho de Lúcifer, jamais. Mas por quê? O significado do nome é lindo. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Então, quando ele foi criado por Deus, ele recebeu esse nome, Lúcifer, significando anjo de luz, porque de fato ele o era. Ele era de fato um anjo de luz. Ele era o anjo mais inteligente, o mais sábio, o responsável no céu para conduzir os demais anjos. Ele assistia no santuário de Deus com função específica. Ele era um querubim da guarda, ele estava ali no santuário. Ele tinha um cargo da mais alta confiança de Deus no céu. Só que quando ele começa a criar problemas com Deus, a gente vai ver mais para frente, vou falar um pouco sobre isso. Ali ele começa a desobedecer normas do céu, começa a cobiçar coisas que não era dele, status que era de Jesus Cristo, vou tratar mais para frente sobre isso. Então ali ele peca, porque pecado significa transgressão da lei, a lei de Deus, a palavra de Deus desobedecida resulta em pecado. Né? Então quando ele peca, aí Deus obrigatoriamente muda o nome dele. Então ele deixa de ser um anjo de luz, Lúcifer, e passa a ser diabo, Satanás, chamado também de dragão de forma figurada. Então, o pecado se originou no céu, no coração de um anjo, que por mais irônico que possa parecer, era perfeito e foi feito para ser eterno. Ok. Agora, Paulo, para que a pessoa que está em casa, que está acompanhando, que está estudando, para que ela possa entender, para que possa ficar um pouco mais claro para ela, qual seria a razão, então, assim, de Lúcifer ter pecado? O que foi que fez Lúcifer pecar? O que foi que levou Lúcifer a pecar? Ok. Essa pergunta, Adriano, que você está fazendo para mim, e provavelmente o amigo de casa nesse momento está se perguntando também, né? Puxa vida, mas o que levou um anjo perfeito, estava no céu, salvo, feliz, como é que pode? Eu não consigo entender qual a razão dele ter pecado, né? Pois bem, primeiro ponto, quero dizer para você, amigo que nos acompanha, que a palavra de Deus tem uma resposta para isso. Por mais que a nossa mente pecaminosa, por sermos descendentes dos nossos primeiros pais lá, Adão,
que pecou também, nossa mente finita, obscura, obstruída por tanto pecado, impossibilite da gente compreender coisas tão profundas. Mas o necessário para a gente entender, nós temos explicações na Bíblia. E Deus, ele revelou isso para dois grandes profetas, né? Essa resposta. Um deles foi Ezequiel, vamos ler um texto de Ezequiel, por exemplo, e logo mais na sequência leremos Isaías, né? Então, o que levou esse anjo perfeito a pecar? O texto diz o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Te contemple. Então, Isaías ele diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, Deus, trabalhando essa questão, ele chega a fazer uma alusão, uma comparação com o perfil, com o estilo de vida, com o comportamento do rei de Tiro. Então Deus usa essa ilustração, como quem diz assim: vocês querem entender melhor? Compara a história desse camarada aqui, que é parecida, ela se assemelha. Aí então, você analisa a história e aplica tudo na questão de Lúcifer, porque não tem como fazer outra aplicação. Se encaixou perfeito com o perfil dele, as colocações de Ezequiel, né, Isaías e por aí vai. Então veja só, o que levou ele a pecar? Primeiro ponto: Deus é um Deus de amor. E você só pode amar se você deixar aquele a quem você ama livre. Então Deus criou todos os seres pensantes com livre-arbítrio. Nós não somos uma pedra que não tem raciocínio e que é levada por qualquer um para qualquer canto. É porque ela é imóvel, ela não tem raciocínio, né? Então os seres pensantes, os seres humanos, os anjos, foram criados com livre-arbítrio, com liberdade para fazer escolhas, porque o Deus de amor criou-os livre, mostrou a eles todas as suas maravilhas, todas as suas verdades, todos os seus planos eternos, tudo do bom e do melhor. E disse: eu quero que vocês fiquem livres, fiquem à vontade, sejam felizes, vai ser uma bênção. Beleza, ok, isso é liberdade. Então o que acontece? Esse anjo começa a observar ali o movimento do céu, a trindade ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e ele começa, por ser muito grande, cobiçar uma posição que não era dele, né? Começa a cobiçar algo que não era dele. E o que diz a palavra de Deus no 10º mandamento? Não cobiçarás as coisas alheias. Ali ele peca. Por quê? O texto diz que ele elevou-se o coração por causa da tua formosura. Ele era muito bonito, muito inteligente, muito sábio, e isso gerou nele uma espécie de vaidade. Então ele se orgulhou, ele se tornou prepotente, arrogante. E Deus, quando começou a perceber isso, começou a conversar com ele para que ele se acalmasse. Isso estava errado, isso não era correto. E ele foi disseminando para os demais anjos que num possível governo dele, ele era diferente. Ele foi mostrando o que ele pretendia fazer como sendo um possível governador. Então, os outros anjos foram assim, embriagados pelas argumentações maliciosas dele. E aí daqui a pouco muitos anjos já estavam a favor dele e contra Deus. E aí Deus se levanta e faz uma reunião e tenta oferecer perdão, recuperação da mente, ali para que eles voltassem ao plano original, mas a coisa só foi piorando porque Deus não podia inibi-los de uma vez. Julgar, determinar, matar e tal. Alguém até pergunta: mas por que Deus não matou esse anjo logo para acabar, né? Com essa história. Mas Deus não poderia fazer isso. Por que Deus não poderia fazer isso? Porque se Deus faz isso, todos os demais anjos que não tinham caído em tentação, esses anjos iam ficar pensando assim: puxa vida, aquilo que Lúcifer dizia era verdade mesmo. Deus era assim, 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 assado, porque ele foi lá e eliminou de vez, sem deixar nem chance de defesa. Então Deus seria acusado pelos séculos dos séculos de um erro que ele não teria cometido, né? Então, Deus queria deixar as coisas em pratos limpos, deixou tudo claro, deu chances e mais chances, mas o coração daquele anjo continuou endurecido e não queria saber nada em voltar atrás, em dar o braço a torcer. Então ele diz: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens,
E olha aí a pretensão. Serei semelhante ao Altíssimo. Ninguém pode ser semelhante a Deus, né? Então, nesse caso, o pecado começou no céu, se originou no coração de um anjo, porque esse anjo se tornou rebelde, de livre e espontânea vontade, usando livre-arbítrio, se tornou vaidoso, prepotente e se levantou contra Deus. E, infelizmente, isso aconteceu. Paulo, você falou a respeito da questão de Lúcifer no céu, e ali criando uma grande rebelião, certo? E ele trabalhou ali com a mentira, com a falsa profecia, se a gente fosse falar desse sentido. E a Bíblia ela faz uma relação entre o diabo e a mentira. Que relação é essa? Qual é essa relação que a Bíblia faz entre o diabo e a mentira? Ok, muito bem. Na verdade, a relação entre o diabo e a mentira, ela é totalmente amigável, eles são muito ligados um ao outro, né? Mas eu queria transferir essa pergunta que você me fez para o Senhor Jesus Cristo. Como se Jesus estivesse aqui do lado pessoalmente, e aí eu dizia, Adriana, eu vou perguntar para Jesus aqui essa pergunta que você me fez, porque temos essa resposta de Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44. Então Jesus já respondeu essa pergunta no passado, e nós vamos trazer ela à tona para dar essa resposta para você e para o amigo que nos acompanha nesse momento. Então, João 8,44 diz o seguinte, Jesus lá questionando lá com os fariseus, com aqueles que combatiam contra Jesus, ele diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, aí disse que ele nunca se firmou na verdade. Deus criou todas as verdades e colocou diante dos seus seres pensantes. Mas quando ele se depara com essa verdade, uma delas é que ninguém pode ser igual ou maior do que Deus. Essa foi uma das verdades que ele ouviu lá no céu. Estava tudo beleza, muito confortável, tudo tranquilo, mas ele sabia dessa verdade. Mas ele não se satisfez em viver essa experiência dessa verdade. Ele sempre quis ser igual a Deus. E aí, quando ele começou a achar que isso era possível e pregou para os demais anjos, essa foi a primeira mentira que ele criou. E os anjos acreditaram nessa possibilidade completamente remota, e acreditando nisso foi que eles se perderam. Então, hoje, não é diferente. O que tem de seres humanos falhos, cheios de defeitos, querendo ser Deus, não é brincadeira. Há pessoas que se endeusam propriamente. É a questão do narcisismo, né? Se curvar diante de si mesmo. Por isso dá margem para vaidade, dá margem para prepotência, para arrogância, para querer ser melhor do que o outro. Mas, na verdade, essas mensagens não são verdadeiras. Não tem origem no céu. Tem origem no coração de Satanás. Ele entendeu que essa foi a causa da sua ruína, querer ser igual a Deus. Então ele faz tudo para colocar no coração dos seres humanos que também sejam igual a Deus. Ninguém quer dizer isso de público, mas as ações muitas vezes falam mais do que as palavras, né? E sem contar, alguns aí que se levantam sendo Cristo, sendo supostas divindade, eu sou Cristo, eu sou isso, sou aquilo outro, eu sou profeta, eu sou não sei mais o quê, eu tive revelações, eu tive visões, eu tive isso e eu tive aquilo outro. Então essas pessoas estão sempre querendo estar ali em pé de igualdade com Deus, quando na verdade a palavra de Deus diz, isso é mentira, isso não é possível, tem origem no coração de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então, amigo, muito cuidado. Nós temos que nos submeter à verdade dita por Deus, porque ela prevalece. Fora disso, não tem condições da gente se sair seguro e ileso nesse conflito de forma nenhuma. Então, a relação dele é que ele é o pai da mentira. Ok. Com relação também ao diabo, logicamente a gente conversa, a gente fala sobre o diabo aqui, mas sabendo quem ele é, né, e é interessante nós conhecermos o diabo para saber das suas astúcias, das suas artimanhas. Agora, uma das perguntas mais comuns, Paulo, que as pessoas fazem, principalmente para quem dá estudos bíblicos, para quem estuda a palavra de Deus, esses questionamentos que as pessoas fazem com relação à criação de Satanás. Se Satanás ele foi criado pecador, como é que foi? Ele foi criado já com essa maldade no coração ou não, e se sim ou se não, o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito desse assunto? Muito bem, muito bom, boa pergunta. No livro de Ezequiel nós temos essa resposta, porque as pessoas perguntam assim, mas por que Deus criou esse anjo? Por que Deus não criou só os outros? Né?
Por que Deus permitiu a entrada do pecado, né? Esse anjo, ele foi criado já com a tendência para o pecado, foi criado já pecador, como é que foi isso? De acordo com Ezequiel, no capítulo 28, verso 15, a pergunta que você me fez, a resposta está ali. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A palavra iniquidade, que vem do hebraico, ela quer dizer ir contra. Muitas vezes a pessoa lê a palavra iniquidade, aí às vezes sabe o que é, às vezes não sabe, fica meio confuso, supõe alguma coisa. Então, iniquidade quer dizer ir contra. Contra o quê? Contra tudo aquilo que é justo, que é correto, que é direito, que é moral, e alguém se opõe àquilo ali. Então, ele se tornou contra, ele cometeu iniquidade, né? Então, no caso de Satanás, na verdade, Deus criou, não Satanás, mas ele criou um anjo perfeito, sábio e eterno, para ser eterno, com o nome de Lúcifer. Ele é que começou a se comportar contra Deus. E aí ele cometeu iniquidade, pecado. Mas ele foi criado um anjo perfeito. Agora, veja só. As pessoas questionam, né? Porque Deus criou esse anjo, se Deus é onisciente, por que não evitou a criação dele, por que não evitou esse pecado e tudo mais. Eu vejo pelo menos duas grandes razões, porque Deus não evitou e deixou a coisa acontecer como está. Primeira é que Deus, ele é super poderoso para consertar todos os problemas e só vai se perder quem não fizer a opção de servir a ele. Então ele tem como consertar o problema. Você já pensou um oleiro que tem o barro na mão para fazer um vaso, mas nunca faz o vaso, supondo que em qualquer momento esse vaso pode quebrar? Então ele não pode ser oleiro, ele tem que deixar a profissão de mão ou nunca nem se meter com ela. Por quê? Vocês estão vendo, os amigos que nos assistem, esses vasos de argila, de barro. Se a pessoa que confeccionou esses vasos, se ele sempre pensa, não vou fazer porque um dia ele vai quebrar, ele nunca teria feito os vasos. Então é melhor encarar a realidade de fazer o vaso, mesmo entendendo que um dia ele vai quebrar, mas quando ele quebrar, ele tem poder sobre ele e ele pode consertar o vaso e se tornar um vaso de honra, né? Por outro lado, você já parou para pensar no casamento? Quantas pessoas, antes de casar, não já imaginaram assim, puxa vida, se eu casar, eu posso ter alguns problemas. Pode vir um divórcio, pode ter qualquer problema. E as pessoas desistem de casar por causa disso, Adriano? Mesmo sabendo que vão enfrentar supostos problemas no futuro, mesmo assim eles casam. Você que está querendo tirar sua carteira de motorista aí, por exemplo, será que você vai desistir de tirar a carteira de motorista só com medo de pegar uma multa quando tiver habilitado? Só com medo de alguém bater no seu carro? Só com medo de você atropelar alguém? Não, não vou tirar minha carteira por isso. Não, meu querido, a vida continua o seu curso, tire sua carteira, tome os seus cuidados e coloque na mão de Deus essa decisão. E por aí vai. Eu acho que você já pegou o raciocínio. Então agora Deus, sendo o Criador todo-poderoso, pela onisciência ele avista o pecado. E aí ele embarga o seu projeto de criação com medo de enfrentar esse conflito? Então Deus preferiu mesmo assim criar, mas a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, antes que o pecado existisse, ele já tinha criado um antídoto contra o pecado. Ele disse lá em Apocalipse 13:8, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E João 1:29 diz, pois é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como somos livres, a escolha de pecar é nossa, embora temos a natureza, a tendência pecaminosa. Mas pecador, por prática, a escolha é nossa. Então Deus criou porque ele tinha condições de reverter a situação, e aqueles que quiserem ser salvos e ser eternos com Deus, poderão se apegar a ele pela sua palavra, e esse problema será superado na eternidade. Amém, amém, Paulo, que bênção. A gente fala também, Paulo, a gente está falando a respeito de pecado, certo? A gente fala muito de pecado, algumas pessoas também que nem acreditam, né, que existe pecado, se você puder falar sobre isso também, mas de acordo com as escrituras, de acordo com a verdade, já que o nosso estudo é em busca da verdade, de acordo com a Bíblia, qual é a definição, ou a definição geral que a Bíblia dá para pecado? O que é pecado de acordo com a Bíblia? Muito bom. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 4, nós temos essa resposta. Eu posso ampliar ela um pouco para você, mas 1 João 3, 4 diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja só, se pecado é a transgressão da lei, a gente pode imaginar que pecado é sempre desobedecer à lei de Deus.
Mas veja só, pecado significa, a palavra pecado significa dizer errar o alvo, né? Qual era o alvo? O alvo original, quando Deus nos criou. Por exemplo, colocou Adão e Eva no jardim do Éden. E disse, ó, o alvo de vocês é permanecer nessas instruções que eu estou dando, para que vocês sejam eternos. Então, Adão e Eva erraram o alvo. Eles tinham um objetivo, eles tinham uma meta de vida eterna, e erraram esse alvo. Eles migraram para o outro caminho, fizeram um atalho. E aí eles cometeram um pecado porque transgrediram a lei. Aí alguém vai e me pergunta, ô professor Paulo, mas qual foi o mandamento que Adão quebrou, já que eu olhei aqui os 10 mandamentos, nenhum fala do que aconteceu com Adão. Muito pelo contrário. Se você, amigo, prestar bem atenção, Adão quebrou, conjuntamente com Eva, os 10 mandamentos. É só uma questão de prestar atenção. O que é que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Quando Satanás, usando a serpente, pregou para Eva que se ela comesse aquele fruto, ela descobriria todos os mistérios do universo e que, em outras palavras, ficaria sabida e entendida igual a Deus, ela colocou um outro Deus diante do Deus eterno. Ou seja, o conhecimento, a sabedoria, o desvendar os mistérios, e aí ela quebrou o primeiro mandamento. Por consequência disso, ela quebrou o segundo, porque o segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma, e nem as adorarás. Quando ela começa a dialogar com a serpente ali no Éden, esse diálogo prestou a Satanás uma espécie de culto, tanto é que ela obedeceu a ordem que ele deu, a orientação, a sugestão que ele deu. Com isso, ela quebrou o terceiro, porque o terceiro mandamento diz, não tomarás o teu santo nome em vão, porque o Senhor não terá por inocente. Ou seja, Satanás chegou e falou de Deus. Como foi que Deus falou para você? Foi assim, 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 assado. Então, usando o nome de Deus, ela amplia o que Deus fala para entender o seguinte, já sei, por isso que Deus está ocultando essas verdades que a serpente está querendo esclarecer para a gente. Então, ela usa o nome de Deus, toma o nome de Deus emprestado naquele momento, para facilitar a compreensão do que a serpente estava dizendo. O nome de Deus está envolvido naquela questão de forma falsa. Então, ela peca ali, mais uma vez. Quando a gente lê o quarto mandamento, que fala do sábado, a ideia do sábado é apresentar a ideia de um Criador, que está sobre todas as coisas. E ela diz, respeitou o Criador. Quem criou o universo, as leis físicas, as leis escritas em tábuas de pedra que veio posteriormente, mas ela já existia no céu, foi Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive das normas adequadas para se ter uma vida plena. E ela, desrespeitando o Criador, ela migrou para uma outra ideia que aparece da parte de Satanás. E aí ela peca também, porque o Criador saiu de evidência para ela. É como se tivesse dado as costas, né? Você vai para o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, aí dispensa comentário, desonrou o pai, Criador, Deus, né? O sexto mandamento, não matarás. Se pecar tem significado de morte, pecado é morte. Ela mesma se suicidou ali, né? Em outras palavras, não morreu na hora e tal, mas ela pecou, e isso trouxe morte futuramente. No sexto, não adulterarás. Foi um adultério diretamente da palavra de Deus. Deus disse de um jeito, o inimigo disse de outro, e ela caiu com a conversa do inimigo, adulterou a verdade. Aí no sétimo, não furtarás, ela furtou também, porque Deus disse, você não pode mexer, esse fruto não é seu, esse fruto é meu, foi lá e comeu. Né? O oitavo, não adulterarás, ela adulterou a verdade. O nono, não dirás falso testemunho, o diabo disse uma mentira e ela aceitou, ela patrocinou a verdade, supostamente a verdade que ele contou. E o décimo, não cobiçará as coisas alheias. Então, a cobiça precede o pecado, que vamos ver mais na frente, ela cobiçou o fruto, que era gostoso, era bom para dar entendimento, de forma que, analisando no seu contexto, com toda a calma, a gente vê que ali foi quebrado os 10 mandamentos. Então, o pecado sempre é a desobediência à lei de Deus, a palavra de Deus como um todo, que quando Deus fala, vira lei. Interessante, muito interessante. Então, você viu aí como eles transgrediram a lei. É assim, né, Paulo? Então, o pecado, em termos gerais, seria a transgressão da lei, seria a transgressão das ordens de Deus. Exatamente. Agora, quando a gente pensa na prática do pecado, Paulo, assim, no pecado em si, na prática, na ação pecaminosa, o pecado ele não vem de uma vez. A gente não entende que ele não vem de uma vez. Geralmente parece que existe um preparo ali, existe uma coisa que antecede, uma coisa que vai assim, seguindo uma ordem até chegar no pecado. Então, de acordo com a Bíblia, o que acontece? Assim, normalmente, o que acontece antes do pecado? Bom, de acordo com o apóstolo Tiago,
você pode ler na sua casa, abrir sua Bíblia aí, nos acompanhar lendo a Bíblia. Tiago 1,15, Tiago dá uma informação interessante sobre isso daí. Ele diz que a cobiça, você pode ver na sua tela aí agora, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, quem causa o pecado na vida do ser humano é o ser humano que decide pecar. Mas quem coloca ele de forma colorida, de forma vibrante, numa bandeja de ouro, bem diante de você e de mim, é Satanás. Então, ele cria primeiro a cobiça. Ele cria uma situação que te interessa, ele conhece a tua natureza, ele sabe o teu gosto, ele sabe quem é você. Então, ele coloca algo diante de você que vai ser um atrativo, aí você vai cobiçar aquilo dali. Cobiçar tão somente nesse aspecto ainda não é o pecado, nesse caso. Mas é algo tão vibrante, tão brilhoso, tão atrativo, tão atraente, tão forte, que aí gera aquela cobiça e aí se consuma com a ação do pecado que, por conseguinte, traz a morte. Vou citar um exemplo para você. Vamos imaginar, vou contar uma experiência interessante para você, o que é a pessoa deixar o pecado reinar no coração dele. Uma história interessante. Conta-se que um homem muito rico, ele tinha uma maleta que ele guardava com muito carinho, com muito apreço, para ele tinha um valor muito alto, aquela maleta, e dentro dela ele colocou 400 moedas de ouro, de um valor inestimável, era um tesouro para ele. E ele um dia decidiu sair para uma viagem levando essa maleta, para se exibir, se orgulhar, mostrar para os amigos que ele tinha um tesouro, aquela coisa toda e tal. E ele findou perdendo essa maleta. E aí quando ele, em algum momento ele percebeu, puxa vida, cadê minha maleta? Perdi, e ficou desesperado. O que ele fez? Fez um anúncio no jornal, dizendo, olha, contou a história no jornal, dizendo, quem achar minha maleta que contém 400 moedas de ouro, ela é de um valor muito alto e tal, eu dou uma altíssima gratificação e tal, e fez a moda propaganda para quem encontrasse, por favor, me devolva, ela tem um valor muito grande para mim e tal. Então um cidadão encontrou essa maleta. Quando o cidadão encontrou a maleta, né, lá pela rua, em algum canto que ele esqueceu, encontrou a maleta, e também encontrou o anúncio de jornal. Aí ficou super feliz, porque, puxa, eu vou poder contribuir com a alegria de alguém. Esse rapaz deve estar aflito, perdeu, eu vou levar para ele. Ele disse que vai dar uma gratificação até, mas eu vou levar mais, porque eu sou um homem direito, sou um homem correto, justo. Então ele procurou o cidadão e entregou a maleta para ele. Quando ele recebeu a maleta, ele sentiu assim, que não devia dar a contribuição que ele prometeu, a recompensa. E ele ficou pensando, puxa vida, eu vou ter que dar essa recompensa mesmo. Eu prometi muito, eu não devia ter feito essa promessa, já com a maleta na mão, né? Então, ele cobiçou a gratificação que não era mais dele. Pelo que ele mesmo disse, aquele valor combinado já era da pessoa que encontrou a maleta. Então, ele cobiçou. Se ele se contém e diz, puxa vida, não, mas eu prometi, eu vou dar. O bom é que eu estou com a minha maleta, com as minhas moedas de ouro aqui e tal. Mas não, ele cobiçou a gratificação que não era dele. Então, o que ele fez? Disse, amigo, sinceramente, eu não vou lhe dar essa maleta, essa gratificação. Por quê? Porque eu coloquei lá, que eram 400 moedas, só para ver a integridade de quem encontrava. Mas, na verdade, eram 500 moedas. Então, você já tirou 100 moedas. Então, alegando isso de forma falsa, né, de forma dolosa, ele não deu a gratificação do homem. E o homem tinha certeza que a maleta estava lacrada do mesmo jeito que ele não tinha tirado nenhuma moeda. Então esse homem se sentiu profundamente arrasado, profundamente triste por estar sendo culpado de uma coisa que ele não fez. Então ele decidiu ir à justiça e fez uma denúncia sobre essa questão. E teve um dia da audiência, o juiz mandou chamar ambos para, cara a cara, fazer uma cariação sobre os dois. E quando ele chegou lá, o juiz perguntou assim para ele, amigo, na verdade, tinha quantas moedas de ouro na sua maleta? Fale a verdade. Aí o homem, para sustentar a acusação que faz contra o homem que encontra a maleta, disse, tinha 500 moedas de ouro. Mas o rapaz disse que só tinha 400. Não, era 500 moedas. Na verdade, só eram 400. O que o juiz fez? O juiz disse, então, meu amigo, então devolva a maleta do rapaz, porque essa não é a sua tinha 500, a que ele encontrou só tinha 400, então ele leva a maleta para casa. Percebe aí o resultado final da história? Que o camarada cobiçou tão somente uma gratificação que não era dele, ele prometeu, ele tinha que cumprir,
essa cobiça fez ele pecar de várias formas. Acusou o outro levianamente e, por consequência disso, ainda perdeu a sua maleta. E quem foi que recebeu a justiça? O cidadão que estava falando a verdade e levou de presente a maleta dada pelo juiz, porque o juiz disse, essa maleta não é a sua. A sua você disse que tinha 500, o rapaz achou que só tinha 400, então isso aí é um outro caso, acabou a conversa. Então, a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Interessante, Paulo. Agora, aproveitando que você contou essa história muito interessante, muito instigante também, sobre dinheiro, e parece que o pecado também tem um salário, né? Já que a gente está falando aqui, você entrou nesse assunto aí do dinheiro, do ouro. Então, de acordo com a Bíblia, assim, já que tudo que a gente está falando aqui, você, amigo, amiga de casa, tudo que a gente está estudando aqui é baseado na Bíblia. Já que a gente falou desse assunto, de acordo com a Bíblia, qual seria então o salário do pecado? Eita, rapaz, que coisa, né? Hoje todo mundo luta para ter um bom salário, né? Faz uma faculdade, faz uma graduação, se especializa, outros que são profissionais de outras áreas, né? Querem ganhar o seu dinheiro dignamente, seu salário para manter sua família. Só lembrando para o amigo que nos acompanha que a palavra salário vem de sal, né? No passado, a história diz que o Império Romano pagava os seus trabalhadores com sal. E aí ele se virava para fazer alguma coisa do sal, né? Então, a partir daí veio a palavra salário, né? Então, hoje ninguém quer trabalhar e receber sal como um salário, hoje quer receber dinheiro, né? Mas o salário do pecado nem é sal e nem é dinheiro. De acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Se parasse só aí, Adriano e amigo de casa, que está conosco agora, se parasse aí, nós estávamos em maus lençóis. Porque o salário do pecado é a morte. E fim de papo. Mas Deus, ele é tão bom, que no mesmo canto onde ele fala disso, que é assim algo muito triste, ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nós temos um problema gravíssimo para enfrentar, que é o problema do pecado, mas ao lado da mesma frase, aonde diz que o problema do pecado vai nos trazer a morte, ele diz, olha, mas lembre que você vai escolher entre a morte e a vida, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o que mais me chama a atenção aí é o fato de ser gratuito. É a gratuidade. Cristo pagou esse preço por mim e por você, para que eu e você não receba esse salário terrível, que é o salário da morte eterna. Então, lembre que a vida eterna é gratuita na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Agora, Paulo, a respeito também desse assunto, quando a gente pega Adão e Eva, hoje as pessoas elas indagam muito isso e outras pessoas também chegam até a comentar, dizendo o seguinte, olha, por que a gente é culpado do pecado de Adão e Eva? Tem essa questão também, mas se a gente fosse levar em consideração, somente Adão e Eva pecaram, ou de acordo com a Bíblia ali, qual é a quantidade de seres humanos então que pecaram? Somente Adão e Eva ou tem alguma quantidade maior que essa? Muito bem. A palavra de Deus diz em Romanos, Adriano, no capítulo 5, verso 12, que diz que todos pecaram. Vamos ler esse verso para ficar claro para o nosso amigo que está nos acompanhando. Portanto, assim como por um só homem, esse um só homem se refere a Adão, por esse só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então veja só, essa questão do pecado é uma espécie de vírus, né? Que Adão e Eva, quando pecaram, eles desobedeceram a Deus e pecaram. Pois bem, quando eles tiveram os filhos, no ventre de Eva, ali já os meninos já foram infectados pelo pecado. Ou seja, eles não nasceram pecadores. Um recém-nascido, a criancinha quando nasce, ela não nasce pecadora. Agora, ela já nasce com uma espécie de dispositivo dentro da sua natureza, intrínseca à natureza do indivíduo, que à medida que ele começar a entender as coisas, começar a raciocinar e tomar decisões mais cedo ou mais tarde, ele vai pecar, porque o dispositivo, a natureza, o DNA do pecado já está nele. Eu não posso dizer assim, essa criancinha aqui tem 3 dias de nascido, já é pecadora, não. Ela foi formada num ambiente de pecado. O ventre materno já é contaminado pelo pecado. Ela nasceu, ela não tem consciência de nada, então ela não pode ter cometido um ato pecaminoso. Se pecado é ir contra
errar o alvo, ela não errou o alvo, coisa nenhuma. Mas a menina vai crescendo e vai despertando esse interesse pelas coisas do mundo, pecado brilhante, chamando a atenção, aí começa o egoísmo, aí começa a mentira, e aí começa a pecar. Então, nesse caso, todos pecaram, todos pecaram. Né? O todos aí está se referindo a pessoas que tinham condições de fazer escolhas e não fizeram. Né? No caso da criancinha, nasceu, uma hora depois morreu. Eu não posso entender que essa criança pecou. Agora, ela já nasceu infectada pelo vírus do pecado, sem que ela tenha culpa. Certo, Paulo. Você falou um pouco mais antes a respeito de Adão, que Deus ele sentenciou Adão, né, digamos assim. Então Adão ele levou a culpa de muita coisa ali. E agora interessante que a gente vai ver que parece que não foi só Adão e Eva que sofreram as consequências de tudo aquilo ali. Parece que toda a terra sofreu. Qual foi a sentença então assim que por causa de Adão a terra acabou sofrendo? É verdade, Adriano, porque o pecado, ele se alastrou no planeta Terra, como se fosse assim uma fumaça que o vento espalhou para todos os lados. Quem fez o fogo, viu a fumaça e sofreu um pouco ali com ela. Quem não fez, também sofreu. Quem mora lá no outro bairro, a fumaça se espalhou. Vamos imaginar mais ou menos assim, né? Então isso contaminou, poluiu o ambiente geral. Então toda a criação sofreu e sofre consequências assim duras do pecado. Mas Deus teve uma conversa com Adão, depois que Adão pecou, e ele falou alguma coisa para ele sobre isso, né? Essa informação está em Gênesis, no capítulo 3, nos versos 17 e 18. Então Deus falou assim, ó, e a Adão disse, por que eu estou falando e a Adão? Porque ele falou também para a serpente, para Lúcifer, para Satanás, a punição que ele ia ter, e para Eva, né? Então eu falando aqui no caso de Adão especificamente. Para Adão Deus falou assim, visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ou seja, Deus diz para Adão, Adão, é o seguinte, infelizmente, cara, por conta desse teu pecado, a terra está amaldiçoada. A terra vai sofrer muito por conta disso daí. Inclusive, tu vai ter que morrer, cara, em algum momento. Não tem jeito, eu te falei que não era para pecar. Se pecasse, morria. Você vai ter que morrer, cara. Que é isso que tu fez. Inclusive agora, essa bênção que tu tinha, essa vida plena aqui no Éden, eu vou tirar você daí. Você vai ter que lavrar o solo agora. Você vai ter que agora plantar. Você não vai pegar o que já está plantado. Você vai trabalhar fora do jardim, vai lavrar o solo para tirar o seu sustento enquanto você for vivo. E digo mais, lá onde você vai plantar, lá onde você vai viver, vai surgir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, vai surgir ervas daninhas, né? Como a gente, quem é do interior sabe, né? As cansanção, a urtiga, aquelas ervas daninhas, os espinhos, os galhos secos que quebram, aquelas pontas, acontece acidentes e tal. Em busca de sobrevivência, nós temos que encarar essa realidade, e Deus já falou isso para Adão e Eva lá no passado. Então a terra como um todo geme, a terra sofre. Você vê que no Éden, era tão perfeito que não caía uma folha no chão, não caía um fruto estragado no chão. Hoje não, você vê aí as folhas caindo, dando ideia de que as árvores estão envelhecendo e, consequentemente, morrendo. Não, tudo que é morte lembra pecado. Pecado traz a morte. É verdade, Paulo. Agora, resumindo tudo o que a gente falou hoje, a gente não poderia deixar de falar desse assunto. Parece até desesperador, se a gente fosse usar esse termo, pensar que o ser humano pecou e parece que não há mais solução. A gente pode até pensar, não existe mais solução, eu vivo uma vida de pecado, Adão e Eva pecaram ali naquele momento e o pecado passou a todos, o maior problema de todos os tempos, né, passou a todos. Mas a Bíblia apresenta aí um presente que é a solução, então, para o pecado. Então, que presente seria esse? Verdade, tem solução realmente. Porque é o seguinte, gente, na verdade, Deus, por sua onisciência, o que ele fez? Antes da fundação do mundo, ele já organizou o antídoto, o remédio, para quando esse problema acontecesse. Veja, por exemplo, no caso de hoje, todo mundo hoje quer ter um pouco mais de segurança. Vamos imaginar que você vai pensar que, quem sabe, um dia alguém possa atirar no seu carro.
Ah, eu ando muito aí na periferia da cidade, ou eu sou uma pessoa importante, ou eu tenho muito dinheiro, eu tenho medo que alguém mexa comigo, então eu vou me prevenir. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Eu vou mandar blindar o meu carro. No dia que, porventura, você vier a ser atacado aí por marginais, numa rua escura, num beco, numa rua sem saída, sei lá, enfim, que o cara atirar no teu carro para te inibir, fazer tu parar para te assaltar, você já preparou o antídoto com antecedência, porque o carro blindado, as balas não conseguem penetrar e te atingir, tu sai seguro. Então Deus, Ele viu que o problema ia acontecer pela sua onisciência. Então Ele já blindou o ser humano que quis ser blindado e mandou essas informações por escrito, essa carta de amor para o ser humano, dizendo, olha, você está blindado, o pecado vai te atingir, vão atirar em você, as setas do inimigo vão vir na tua direção. Mas assim, quanto à tua segurança total, já preparei tudo. Está aqui a carta dizendo como é que você vai proceder, assim, assim, assado, e digo mais, é tudo de graça. E aí por isso é que ele disse, a razão disso é porque Deus amou ao mundo, no verso do capítulo 3, verso 16 de João, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que mais me motiva é que o tamanho desse amor, eu não tenho palavras para dizer para você. Esse texto bíblico, ele foi escrito na língua grega. Quem escreveu isso daí foi João. Jesus falou e João escreveu. Na época, a língua falada no Império Romano era a língua grega, embora eles falassem o latim, mas a língua escrita foi a língua grega. E em língua nenhuma, nem grego, nem latim, nem canto nenhum, foi encontrado, e nem hoje ainda, em tantas formas de estudo e pesquisa, e traduções e mais traduções, não foi encontrada uma língua que tivesse uma palavra ou que tenha, que possa descrever o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Por isso é que João escreveu dizendo, eu não tenho como definir isso, é muito grande. Então ele usou uma palavra indefinida dizendo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que chegou a dar o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora não está mais dependendo só de Cristo, está dependendo de mim e de você aceitar e tomar a nossa decisão. Não pense que você não pode, não pense que foi longe demais e não pode voltar, não pense nisso. O Espírito Santo está aqui à disposição para te chamar. Inclusive por meio desse estudo ele está te chamando, ele está te avisando, ele está dizendo, olha, vem, se aproxima e vem, porque é gratuito, é de graça, deixa esse pecado, deixa essa vida de trevas, essa vida escura, essa vida de dúvida, essa vida promíscua, essa vida de rebeldia contra Deus, e vem, é de graça, porque Deus te amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É bom viver, meu amigo. Aqui nesse mundo cheio de problemas, a gente ainda não quer deixar de viver, quanto mais viver na eternidade. Então o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Se você tem em mente ter essa experiência com Deus, aprender mais da sua palavra, abrir o seu coração e quer ajuda, tem dúvida, não sabe como proceder sozinho, entre em contato conosco aí nos comentários, aí pelo nosso canal, deixe um contato, nos procure, nós vamos contactar com você e de alguma forma vamos lhe oferecer ajuda gratuita, nós não queremos nenhum centavo, tudo isso aqui é gratuito, porque Jesus disse que de graça recebestes e de graça dai. Não temas, venha conosco, vamos juntos, vamos buscar a Deus e Ele satisfará todos os desejos do nosso coração que estiver de acordo com a sua vontade. Pense nisso, viva mais, seja feliz, seja eterno, para a honra e a glória de Deus. Amém. Obrigado a você que acompanhou até o final este vídeo. Eu espero que as bênçãos de Deus sejam sobre você, sobre a sua família. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos juntos fazer uma oração. Querido Deus, hoje entendemos, Pai querido, que o pecado, infelizmente, se originou no céu, no coração de um anjo, conhecido como Lúcifer, mas louvado seja Deus que não foi por tua causa, Senhor. Mas mesmo que tudo isso tenha acontecido no teu ambiente, no teu céu, nesse mesmo céu, o Senhor também já tinha bolado um plano, já tinha realizado uma maneira de fazer com que
todo o mal que o pecado pudesse causar fosse acabado. Então nós acreditamos em Ti, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por esse plano maravilhoso, esse plano perfeito. Amém. Entendemos neste presente estudo que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E nós queremos, ó Deus, junto com essa pessoa, com esse amigo, com essa amiga que ora conosco agora, recebermos o dom gratuito de graça na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Nos salva, nos perdoa, nos livra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.